tema da nossa mensagem é amor, amor que salva. A gente hoje vive numa geração em que se fala muito de amor, né? Mas é pouco praticado. A gente fala de amor a Deus, mas muitas das vezes a gente não pratica aquele verdadeiro amor ao nosso Deus. A gente fala de amor entre cônjuges, esposa, esposo, mas muitas das vezes é um amor de boca para fora. A gente também fala de amor de filhos, filhos para com pai, pai para com filhos, mas muitas das vezes esse amor, quando é colocado em prova, a gente se frustra. Quantos acontecimentos têm acontecido nessa nossa geração e na outra geração também, em que pais e filhos acabam se engalfinhando por qualquer coisa. A gente abre as notícias, as redes sociais, e o que a gente vê é filho matando o pai por causa de herança, por causa de centavos. E amor geral, um pelo outro, amor próximo. Esse aí é o mais frio que existe. Só que existe um amor que é incondicional. Esse amor a gente pode confiar e ter certeza que mesmo eu e vocês não merecendo esse amor, a gente pode contar com ele todas as horas. Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, um texto bastante conhecido. João 3,16. Não é 1 João, é João 3,16. Amém? Que se lê assim. Vamos abrir nossas fontes, falar mais uma vez com o nosso Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a sua palavra está aberta. Nesse momento, Senhor Deus, pedimos que o Senhor se faça presente, continue presente. Que o Senhor seja o nosso professor, o nosso instrutor por excelência. E abra os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar conosco. É que pedimos por remissão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Se lê assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor que salva. Esse é o amor incondicional. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro e vê um amor falível, aquele amor mentiroso, aquele amor que só é da boca para fora, a gente se depara com amor sobre todas as coisas. Um amor onde um ser maior envia o seu filho, unigênito, o seu primogênito. Ele envia o seu filho por causa de mim, por causa de você. Nós não tinha graça nenhuma, mérito nenhum, porque nós não merecíamos o nosso Deus ter morrido por mim e por vocês. A gente não tinha nenhum merecimento, mas ele se desprendeu de tudo e enviou. Mesmo passando por todo o sofrimento, porque o livro de Ellen White descreve o tamanho do sofrimento de Deus ter enviado Jesus aqui na terra para morrer por mim e por você, pelos pecados de uma geração inteira. Deus, Ele criou os seres humanos à sua própria imagem e os amou com ternura infinita. Disso dão testemunho inequívocos toda a natureza e, sobretudo, a sua revelação escrita nas Escrituras. O amor de Deus pelos seres humanos não é um amor passageiro, não é um amor estável e volúvel, como frequentemente vimos entre os homens. A gente vê isso todos os dias. A gente vê isso dentro da nossa casa. A gente vê isso dentro do nosso casamento. A gente vê isso dentro do nosso relacionamento interpessoal, no trabalho, na comunidade. Quando a gente não presencia, a gente vê pelos noticiários a falta de amor
do ser humano. É um amor forte, o amor do nosso Deus. Ele é estável, ele é permanente. O amor de Deus não muda quando eu peco. Ele continua me amando. O amor de Deus não muda quando eu sou desobediente. Ele continua me amando. Ele continua nos amando. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama todos sem exceções. Diariamente é nosso privilégio perceber e sentir seu amor no trato para conosco. A gente percebe, igreja, o amor de Deus diariamente. A partir do momento que você dormita e você acorda, você desperta, que não é você que desperta, é o nosso Deus, está no novo dia. Ele cuida de nós, de nossas falhas, ele não nos abandona. Ele tem misericórdia nas nossas tribulações. Ele tem cuidado de nós em todas as áreas. O Deus dos exércitos, ele nunca falha conosco. Ele nunca deixa de olhar para nós. Ele não pisca. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele não dormita, ele não dorme. O amor de Deus é direcionado para toda a humanidade. Mesmo eu e você não temos merecimento. Ele nunca deixa de olhar para nós. Mas, sobretudo, o amor de Deus por nós é revelado no seu empenho e esforço para que nos prove a salvação do pecado e do mal. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que o nosso Deus já nos amou primeiro. Antes da gente amá-lo, ele já tinha nos amado, mesmo com nossas imperfeições. E ele prova esse amor a cada instante para nos salvar do pecado. Ele cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, para que a gente tenha vida e vida com abundância. Amém. Então, vemos aí os amores infinitos, surpreendentes e até chocantes. A gente vê uns amores chocantes, um amor que diz que ama, e quando a gente vira nossas fontes, quando a gente vira os nossos olhos, aquele amor passa. Quem aqui nunca se decepcionou com o ser humano? Quem aqui nunca se decepcionou com o cônjuge? Quem aqui nunca decepcionou com o filho que diz que a gente colocou no mundo e ele nos decepciona? Quem aqui nunca nos decepcionou com amigos, irmãos na fé? Mas o nosso Deus, na sua extremidade, no seu amor constante, ele nunca nos decepciona. Ele cuida, ele protege, ele revelou seu amor lá na cruz. Ele revelou seu amor no plano da salvação, não por merecimento, mas porque ele é diferente de nós. Ele não pensa como a gente pensa. Ele não tem as atitudes como a gente pensa. Ele é rápido em perdoar. O nosso Deus é rápido em perdoar. Esse texto bíblico que a gente acabou de ler é certamente um dos textos bíblicos mais conhecidos e também mais bonito e mais significante. Lutero o denominava do Evangelho em miniatura. Por que ele denominava o Evangelho em miniatura? Porque só esse Evangelho diz tudo do amor de Deus. A gente poderia ler só, durante a nossa caminhada cristã, só esse texto de João 3,16 e entender a dimensão do amor de Deus por nós. Quem de nós, pobres mortais, pobres pecadores, poderia ter a casa cheia, 10 filhos, 15 filhos? Quem de nós ia dar um só para morrer por uma humanidade fracassada, uma humanidade pecadora? Que não vamos aqui romantizar o pecado, não vamos romantizar os nossos erros. Nós somos errados e a gente tem que admitir que somos pecadores, mas aquele que tudo pode, o Senhor dos Exércitos, ele tem um amor maior. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que tem um amor, que às vezes a gente fala assim: poxa, fulano fez isso e aquilo, fulano matou, fulano estuprou. Mas você sabia que mesmo dessa forma, ele não deixa de olhar para essas pessoas? Ele não deixa de cuidar? Ele não deixa de estar dando uma segunda chance? Ele nos dá todos os dias. A partir do momento que ele nos desperta,
de despertar para um novo dia, porque eu amo você. Vamos lá para o livro de Isaías 49:15. Isaías 49:15. Amém? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Que texto forte, né? A gente tem relato que muitas mães abandonam seus filhos logo ao nascer, e muitas vezes na caminhada da criação. Mas o nosso Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar sozinho. Ele nunca vai soltar a nossa mão. Mesmo que nós, nas nossas imperfeições, nos nossos pecados, nas nossas desobediências, durante muitas vezes, a gente solta a mão do Altíssimo. Mas Ele nos ama, Ele nos cuida e Ele não nos abandona. 1 João 3:1. 1 João 3:1. Amém? Se lê assim: vide que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele Deus. Sabe qual é o privilégio? Que privilégio é nós sermos chamados de filhinhos. Ser chamado de filho de Deus é um privilégio. É um privilégio que não tem tamanho ser chamado de filho de Deus. Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desbrocha, sobre cada haste da erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicadeza, delicadeza em sua perfeição, empregando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solitude do nosso Senhor Jesus. Amém. Pelas obras da natureza e os mais profundos e termos laços terrestres que pode imaginar o coração humano procurar, Ele revelou-se a nós. No entanto, estas coisas são muito imperfeitamente representadas no seu amor. Nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele prova o nosso amor até nas mínimas coisas. O grandioso amor de Deus, Ele não amou apenas os bons e obedientes. Não, Ele não só amou Abraão e Isaac, mas amou o mundo inteiro. Ele amou os maus e Ele ama os maus. Amou os assassinos, os ladrões e até os monstros desta sociedade. Amou e ama com amor mais forte que a morte a cada um de nós. Não importa quem sejamos, Ele nos ama, a igreja, e estendendo-nos a sua ajuda e graça. Todos os dias, Ele estende a sua mão. Ele está dizendo nos nossos ouvidos: eu estou aqui, filho. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e sairei com você. Está passando por dificuldade, mas eu estou aqui com você. Está doente, eu estou aqui contigo, porque eu sou a cura. Está passando por problemas financeiros, eu sou o ouro e a prata. Está passando por momentos difíceis, não temas que eu estou aqui. E sabe o que o nosso Deus quer da gente, igreja? Que a gente diga, como o apóstolo falou: eis-me aqui. Eis-me aqui. É só isso que o nosso Deus quer ouvir de nós.
irmão. Por amor, deu para viver e servir aos homens no ministério de abnegação, renúncia e sacrifício. Ele deu o seu Filho Santo para viver conosco, dentro da imperfeição, dentro da maldade e dentro da desobediência, e no final se sacrificando por mim e por vocês. Por amor, deu para ser zombado, escarnecido, insultado e para ser crucificado e morrer por nós e em nosso lugar, a fim de nos salvar, oferecendo-se um sacrifício da cruz para expiar pelo meu e pelo seu pecado. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, já poderíamos ir para casa. Esse é o Deus que devemos servir. Esse é o Deus que deu o que ele tinha de melhor, que era o Filho dele, único. Ele deu por uma humanidade caída, mas ele deu isso porque ele sabia que nós precisaríamos desse plano da salvação para ter vida e vida em abundância. Foi necessário um santo morrer pelos pecadores. Contraditório, né? Como um santo morre pelo pecador? Mas ele fez isso por nós. Vamos para 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Se lê assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fortes saradas. Esse foi o Deus que ama você. Esse é o amor que salva. Esse é o amor de um ser que nos ama, mesmo dentro das nossas imperfeições. Vamos também para 1 Pedro 1, 21, 18 a 20. 1 Pedro, amém? Se lê assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do nosso fútil procedimento das vossos pais vós legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestou no fim dos tempos por amor de vós. Ele enviou o seu Filho sem mácula, sem mancha, santo. Ele renunciou tudo por amor a mim e a você. Ele veio para essa terra, viveu aqui 33 anos por mim e por você. Ele foi xingado, foi cuspido, foi maltratado. Sim, foi colocado do lado de dois criminosos, um santo do lado de pessoas infratoras. É esse o Deus que devemos servir. É esse o Deus que enviou o seu Filho por mim e por você. Vamos para Romanos 5:8. Capítulo 5, verso 8. Amém? Lê assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por mim e por você, mesmo a gente sendo pecadores. Ele não olhou os nossos defeitos, ele não olhou se a gente tinha merecimento. Ele simplesmente morreu por mim e por você. Eis tudo que o homem terá que fazer para ser salvo, já que ele morreu por amor a mim e a você. Crê em Jesus como seu Salvador pessoal. O que realmente crê? O crer genuíno em Cristo não é meramente um assentimento intelectual da razão, envolve também uma experiência espiritual moral. Ela envolve total confiança e submissão ao nosso Deus.
e mais tarde ela se revela na completa obediência aos mandamentos do nosso Deus. Muitos cristãos nominais apenas creem em Cristo, como próprios demônios assim crer também. Logicamente, eles sabem que Cristo é o Salvador, mas eles não confiam, não se submetem, não amam e não obedecem. Essa crença nenhuma eficácia tem para a salvação. Ela não basta, é preciso mais infinitivamente maior amor e crença. É necessário que a gente tenha um amor maior pelo nosso Deus. É necessário para que a gente tenha salvação que a gente lembre do que Ele fez com a gente lá na cruz. E Ele continua fazendo ao decorrer da nossa caminhada cristã. Então, para que a gente, Jesus morreu para que a gente fosse salvos pela graça, mas é necessário que a gente crê nele. Não como os demônios, que crê artificialmente. Crê, mas não vive aquela crença. Não vive na santidade do nosso Senhor. Conclusão. Os que creem em Jesus obedecem ao Evangelho e terão vida eterna. Isso é claro. Para ter vida eterna é necessário que eu creia. É necessário que eu viva o Evangelho. Não da boca para fora, mas que eu viva o Evangelho de coração. Vida feliz no reino de Deus. Ali não haverá morte, pranto ou dor. Ali juntos louvaremos a Deus para todos sempre. Jesus nos convida a fazer parte do seu reino de glória. Então, para isso é necessário a gente receber esse amor que o nosso Deus nos dá todos os dias. É necessário a gente ter um relacionamento para com o nosso Deus de maneira pessoal. James Gibson, o célebre cientista escocês, o descobridor do emprego da anestesia na medicina, certa vez foi interrogado, um jovem perguntou a ele, quanto ao que ele considerava ser a sua maior descoberta. Ele era um cientista escocês, famoso na Escócia, porque ele descobriu a anestesia medicinal. Ele respondeu, minha maior descoberta, jovem, é saber que eu sou pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Amém. Aquele homem, ele não tinha conhecimento cristão. Ele era um cientista renomado na Escócia, James. Mas, quando ele foi entrevistado por aquele jovem achava que ele dizia, não, minha maior descoberta foi a anestesia. Após faz cirurgias hoje sem dor, mas ele disse que não. A maior descoberta da vida dele foi saber que ele é pecador, mas que o nosso Deus é o Salvador. Por Jesus, temos que dizer todo dia isso para o nosso Deus. Jesus, somos pecador, eu sou pecador, mas o Senhor é o meu Salvador. Amém. E desejamos de todo o nosso coração receber a sua salvação, porque sabemos que só através da crença e de seguir os seus mandamentos que poderemos ser salvos por nosso Deus. E hoje não dá mais tempo para meio termo. Não tem mais tempo. Aquele que acha que Jesus Cristo vai voltar daqui a 1000 anos pode estar enganado, ou que nosso Jesus não vai voltar nessa geração. Então temos que entender que o amor maior vem de Cristo. Que o amor incondicional não vem de homens, não vem de pessoas, porque somos incapazes de amar com genuíno amor e submissão e renúncia que o nosso Deus amou. Ele nos amou primeiro. Mesmo já dentro do ventre da nossa mãe, o nosso Deus já nos amava. E Ele não deixa de nos amar, mesmo quando a gente cai em pecado. Não deveríamos, mas a gente cai porque nós somos pecadores. Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. E com isso é que devemos mais chegar e confiar nesse Deus que pode todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus.